Jesus. Irmãos, o Senhor nos traz uma palavra nesta noite, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. É uma palavra complexa que precisamos prestar atenção para entendermos. A pregação é gravada em CD, quem quiser cópia é de graça, basta trazer o CD e os irmãos aqui fazem a cópia. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 5. Todos juntos. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Senhor amado, desvenda-nos o mistério da Tua vontade, o mistério da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, João 10:10 revela que o maligno quer roubar, matar e destruir. A palavra do Senhor conta a existência do mal desde o princípio, desde o livro dos Gênesis. Irmãos, existem coisas que nós precisamos aprender. Precisamos saber exatamente o que é de nossa responsabilidade e o que é da responsabilidade das trevas, para que possamos andar em caminho certo, sem ficar excusando-se de culpas as quais sejam nossas, nem carregando culpas que não sejam nossas. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto fala, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas. Repita comigo, existem obras ocultas das trevas. Evangelho de João capítulo 8 ensina claramente que o maligno é homicida e que ele intenta realmente matar. Gênesis 3:1 diz que a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor fizera. Então, astúcia é uma das características do maligno. Não é, como já dito em pregação anteriormente, não é um ser pitoresco e folclórico. O diabo, de forma alguma, é um ser inteligente, um ser astuto, que ele elabora coisas que nós não compreendemos. Provérbios 1:17, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Planos secretos malignos que fogem da compreensão dos nossos sentidos naturais. Qualquer um de nós, por mais inteligente que seja, jamais vai conseguir entender ou discernir ou prever as obras malignas elaboradas contra as nossas vidas, porque isso não é racional, isso é espiritual, entra no aspecto da astúcia maligna. Salmo 142:3 diz assim, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Quer dizer, hoje, neste exato momento, existem obras ocultas das trevas contra a tua vida. Fala para nós assim, contra você. Ai, pastor, mas eu que sou tão pequenininho. Você é pequeno, mas o diabo é grande. Fala assim, viu? Você fica se escondendo com essa história que você é pequeno, ao invés de crescer. Fala para nós assim, cresça. Porque nós precisamos vencer. Irmãos, existe obra maligna, existe uma conspiração maligna contra nós, como foi no caso de Jó, em que toda a tribulação que ele passou, como está escrito no livro da Bíblia que leva o seu nome, foi tudo parte de uma conspiração maligna. Irmãos, a palavra do Senhor ensina que Deus deixa, existe um aspecto da vontade de Deus que nós não entendemos, o porquê que Deus deixa esse tipo de coisa acontecer. Mas o fato é, entendamos nós ou não, Deus deixa, Deus permite com que o maligno se levante contra nós vez por outra e intente contra nós e acabe nos prejudicando de alguma forma. Deus deixa. Fala para um lado, viu? Está escrito isso na palavra do Senhor, no livro de Jó. Então nós precisamos aprender a nos defendermos. Fala para um lado, você precisa se defender. Você precisa se defender, meu amado. Talvez seja essa uma das razões porque Deus deixa o maligno se levantar contra nós.
porque Deus não quer fracotes no céu. Falam assim, viu? Deus quer pessoas que saibam se defender. Louvado seja Deus. Irmãos, coisas ocultas das trevas, Deus em sua soberania não revela tudo. Pastor, mas o Senhor revela. Nem sempre. E outra, o próprio versículo que nós lemos assim, o qual, quando vier, trará à luz as coisas ocultas das trevas. Significa isso que existem obras malignas feitas contra as nossas vidas, que nós não sabemos hoje, não vamos ficar sabendo durante essa vida, só no dia da volta de Jesus é que o Senhor vai nos contar. Olha, contra você tinha isso. Você venceu, ou você perdeu. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, nós temos que aprender a discernir, buscar do Senhor, porque se isso está escrito, então para nós, e nós temos que vencer isso em nome de Jesus. Repita comigo, existe muito ensinamento na palavra de Deus sobre este assunto. Efésios 6,12 diz que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, os espíritos enganadores nos lugares celestiais. Temos que lutar. Isso Deus não tira de nós, temos que lutar. Outra coisa que a palavra ensina, Apocalipse 3, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não basta ser bom, tem que ser forte. Fala isso para o irmão do lado, tem que ser forte. Porque, irmãos, às vezes os crentes têm uma falsa noção assim, que tem que ser bonzinho, simpático, abençoado e banana. Fala assim, misericórdia. E não, tem que ser bonzinho, simpático, abençoado e forte, esperto, prudente. Tem que ser tudo isso mais um pouco, para vencermos. Irmãos, e nós estamos numa guerra de verdade, não é uma guerra virtual, não é um ensaio, é de verdade. Então nós temos que aprender a vencer nesta batalha. Repita comigo, o maligno pode usar vários instrumentos contra nós. Irmãos, em Jó capítulo 1, ensina ali que o maligno usou 5 tipos de armas contra Jó. O povo dos sabeus, desceu fogo do céu e consumiu uma parte dos bens de Jó. O povo dos caldeus, um grande vento e depois uma doença. Foi isso que o maligno usou. Repita comigo, o maligno pode usar as forças da natureza contra nós. Irmãos, é isso que muitas vezes os crentes não entendem. Os crentes acham que assim, está vindo chuva, é Deus que está mandando. Nem sempre. Porque em Jó capítulo 1 diz que veio um grande vento, que era da parte do maligno, e matou os 10 filhos de Jó. E este grande vento não era do Senhor. Em 1 Reis 19 diz claramente que Elias estava dentro da caverna, e veio um terremoto e Deus não estava nele. Veio um forte vento, Deus não estava nele. Veio um fogo e Deus também não estava. Se Deus não estava, quem que estava então? É fácil de entender. Diga glória a Jesus. Quando Jesus estava dentro do barco e veio uma grande tempestade, de Deus é que não era, porque Deus não iria fazer o céu cair na cabeça de seu filho. Se de Deus não era, de quem? E outra, se fosse de Deus, Jesus repreenderia por acaso? Se Jesus mandou calar, é porque de Deus não veio. Então, forças da natureza usadas pelo maligno. Irmãos, isso eu já aprendi em casa, sempre que tem tempestade muito forte, corre o risco das telhas se deslocarem. Sempre que chove, eu vou na janela e começo, chuva, em nome de Jesus, você está repreendido. Excesso de chuva, tempestade está repreendida em nome de Jesus. Diga glória a Deus, porque nem sempre isso vem do Senhor. Então tem que haver o discernimento, e tem que haver, não só isso, tem que haver vitória também. Repita comigo, o diabo pode usar meios sobrenaturais contra nós. Em Jó capítulo 1, diz que uma parte dos bens de Jó foi destruída porque caiu fogo do céu. Fogo do céu caiu, e não era de Deus, era do diabo. Apocalipse 13:13 diz que o falso profeta vai fazer cair fogo do céu também. Quer dizer, o diabo pode fazer esse tipo de coisa, meios sobrenaturais.
do tipo magia, feitiçaria, as coisas saíram voando, as coisas saírem andando, pelo poder das trevas, pelo poder de Satanás. E como que se tem vitória nisto? 1 João capítulo 4, vós já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O cajado de Moisés se tornou em serpente. Os magos do Egito, com o poder de Satanás, também fizeram os seus cajados tornarem-se em serpentes. Só que teve um pequeno pormenor. O de Moisés tragou a todos os outros. Quer dizer, o nosso Deus é mais poderoso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o diabo pode usar uma doença contra nós, como usou no caso de Jó. Irmãos, só que nós estamos falando isso hoje, nós já sabemos. Nós já sabemos o fim da história de Jó. Jó não sabia. Nós temos o capítulo 42, ele não tinha. Diga glória a Deus. Então ele estava com uma doença horrível e não sabia por quê. Com o último capítulo nós descobrimos que essa doença era do diabo e o Senhor acabou revertendo tudo isso, dando-lhe bênçãos em dobro. Você pode estar com alguma doença enviada das trevas. Como que se vence isso? Como? Então nós podemos expulsar. Irmãos, só que é um assunto assim meio complicado. Diga glória a Jesus. Porque os primeiros 4 problemas que foram contra a vida de Jó foram assim súbitos, momentâneos e passaram. A doença ficou. E ficou um tempão. Nós não sabemos quanto tempo durou todo este discurso de Jó com os seus amigos. Como vencer isso? Em primeiro lugar, nós precisamos discernir de que parte vem. Precisamos nos humilhar perante o Senhor. Às vezes o Senhor revela, às vezes não revela. Agora, um instrumento que sempre trará vitória, e esse não causa dúvida alguma. Repita comigo: eu preciso sempre agradecer. Fala para o lado: agradecer. Se o maligno conseguir te jogar uma doença porque Deus deixou, não sabemos quanto tempo esta doença vai durar. Enquanto durar, glorifique, agradeça a Deus. Diga glória a Jesus. Agradeça ao Senhor, bendiga a Deus. É o que Jó fez, recebi o bem de Deus, porventura não receberia também o mal? E diz ali no capítulo 1 que ele com a sua boca em nada ofendeu a divindade do Senhor. Diga glória a Jesus. Apocalipse 12, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quer dizer, em qualquer circunstância, sempre proclamando a palavra de Deus. Irmãos, tem gente que fica assim num engano das trevas. A pessoa está doente, e daí a pessoa diz assim: pastor, mas como que eu vou testemunhar de Jesus, que Jesus tem poder e que Jesus cura, e eu estou doente? Como? Meu amado, este argumento é sempre um argumento amargurado de alguém que está querendo espetar Deus, dizendo assim: você tem que me curar, senão eu não testemunho mais. Não! Como que eu vou testemunhar? Com a boca! Fala para nós assim: com a boca! Como que você vai testemunhar? Com a boca. Olha, Jesus cura, não me curou, mas pode curar você. E Jesus cura, me curando ou não, Ele cura de qualquer jeito. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aliás, irmãos, isso serve sempre. O crente sempre tem que testemunhar. Isso que significa a última parte do versículo: não amaram as próprias vidas. Quer dizer, não fica só atentando para si mesmo. Ah, pastor, eu estou em dificuldade financeira. Como que eu vou dizer para os outros que Jesus abre as portas e eu estou desse jeito? Vai dizer com a boca, e do mesmo jeito, e com a mesma fé, e com a mesma ênfase. Diga glória a Jesus. Pouco importando o que está acontecendo com você no momento, porque fazendo isso, o Senhor vai despejar bênçãos do céu quando Ele quiser. Fala para nós assim: quando Ele quiser, como foi no caso de Jó. Diga glória a Jesus.
Louvado seja Deus. Irmãos, outra coisa, Filipenses 4, aprendi a viver bem em qualquer circunstância. 2 Coríntios 12, pelo que eu sinto prazer nas injúrias, nos sofrimentos, nos açoites, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Irmãos, esta é a maneira certa de vencer. Mas quando o diabo consegue jogar doença em alguém, o que ele quer com isso? Afastar a pessoa de Jesus. Ele quer neutralizar a fé. Ele quer apagar um vaso de Deus. Ele quer que a pessoa fique assim, desanimada, mortiça, murmurante, azeda, amargurada. Fala assim, não caia nessa. Porque se você ficar desse jeito, você fez o que ele quis. Agora, se você rebater e fazer o que Deus quer, haverá vitória de Deus nisto. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor ainda me faz falar sobre isso. Tem gente que assim se converte, passa por problemas financeiros e diz assim: ai, como que eu vou evangelizar a minha família, porque eu me converti e agora estou nesse aperto? E eles vão dizer assim: olha, se converteu, agora está desse jeito, então o que adiantou Jesus na tua vida? Meu amado irmão, esse é um argumento completamente falso. Você está com isso querendo pressionar Deus para que Ele te dê dinheiro, para daí você ficar felizinho e testemunhar. Gracinha, né? Fala assim, gracinha, né? Sabe como você testemunha? Você vai dizer assim: olha, com dinheiro ou sem dinheiro, Jesus é maravilhoso. Eu estou num aperto, mas Jesus está me preparando um lugar bem largo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nós vamos um dia estar do lado de lá da vida, do lado de lá da eternidade. E nós vamos descobrir o que o diabo fez contra nós. Só que nós vamos assim morrer de vergonha se ele fez algo disso e nós nos comportamos mal e nós reagimos exatamente do jeito que o diabo queria. Então nós precisamos aprender isso, está revelado pela palavra do Senhor. Precisamos aprender, irmãos, para quando chegar lá, como diz em 1 João 4, nós não tenhamos temor, porque no perfeito amor não existe este temor. Diga glória a Jesus. Podemos estar perante o Senhor sem vergonha, sem constrangimento, sabendo que agimos em qualquer circunstância de acordo com o que a palavra do Senhor ensinou. Repita comigo: o maligno também pode usar os homens contra nós. Infelizmente é um dos métodos mais usados e infelizmente mais eficazes. Como diz em Mateus 7, lobos em peles de ovelhas. 2 Timóteo 3,13, os homens maus e enganadores, aqueles que Jesus disse em João 8 que querem fazer a vontade de seu Pai. E Jesus estava dizendo com isso expressamente que eles eram filhos do diabo. Provérbios 1,10, filho meu, se os pecadores quiserem te atrair com blandícias, não consintas. Salmo 140, versículo 5, os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho, armaram-me laços escorregadios. Repita comigo: existem pessoas que propositalmente fazem mal a outras para derrubá-las. Existe gente que faz isso, são filhos do diabo, instrumentos na mão do maligno, e por isso que o Senhor está nos ensinando para nós aprendermos a reagir nessa circunstância. É o que diz o Salmo 91, o laço do passarinheiro. Existe gente, pode ser que esteja nesse exato momento alguém armando contra a tua vida, e por isso você precisa aprender. Fala para um lado, você precisa aprender. Nenhum de nós, irmão, se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de fazer papel de bobo. Nenhum de nós gosta assim de fazer papel de ridículo. Ninguém. Irmãos, por isso que nós precisamos estar cientes da palavra do Senhor. Quando lá do lado da eternidade soubermos que tal pessoa armou contra nós e nós caímos que nem um patinho, que nem diz a expressão, fala assim, misericórdia.
Não. Vamos hoje, cientes disso, saber como reagir em cada circunstância para vencermos. Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor ensina no livro de Números que o rei Balaque encomendou Balaão, que era um místico da época, tipo um guru, para amaldiçoar Israel. Balaão é um personagem bíblico muito ambíguo. Tem gente que lendo assim até acha que ele é um profeta de Deus. Não, ele é um dos personagens mais malignos que tem, como está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, carta de Jesus à igreja de Tiatira. Mas o que se aprende, irmãos, na lição de Balaão é o seguinte: ele não pôde amaldiçoar, mas ele ensinou o rei Balaque a fazer o povo de Israel tropeçar. Ele ensinou o inimigo a aproveitar as fraquezas do povo de Deus. Irmãos, o que significa isso? Alguém pode encomendar obra de macumba contra você, pode encomendar obra de feitiçaria, obra de saravá, e daí você fica se encostando assim: ah, mas eu sou crente, isso não pega em mim. Se você tiver brecha, pega sim. Fala para nós assim: pega sim. Porque Balaão não conseguiu fazer feitiço, mas conseguiu ensinar o outro a se aproveitar inescrupulosamente das fraquezas, e o povo de Israel caiu. Balaão enxergou que o povo era fraco na questão de idolatria e na questão de prostituição, e foi exatamente no que o povo de Israel caiu. Irmãos, quer dizer, quando fazem uma obra de feitiçaria contra a tua vida, o que você precisa? Fechar as brechas. Não adianta fazer uma oração corajosa: está quebrado em nome de Jesus. Daí sai dali e peca, cai em pecado, cai em mentira, cai em concupiscência dos olhos. Não adianta nada essa bravata toda, não adianta. Fala para nós assim: não adianta porque vai cair. Então o Senhor quer ensinar hoje. Você está pressentindo, às vezes o Senhor te mostra em sonhos, estão fazendo macumba, tudo. Coloca a vida em ordem. Fala isso para um lado: coloca a vida em ordem. Isso é mais poderoso do que fazer essas orações ambiciosas. Diga glória a Jesus. Irmãos, os filisteus alugaram Dalila para destruírem Sansão. E Sansão tinha um caso com Dalila. Ele achava de certo que ela era apaixonadíssima por ele. Capaz, ela era paga para estar com ele. Fala para nós assim: misericórdia. Irmãos, o que você aprende com essa história de Sansão? Por que aconteceu isso com ele? Em primeiro lugar, ele não era um crente de grande valor. Ele tinha uma vida cheia de brechas, e por isso o pecado o cegou. Outra coisa que você aprende aqui: existem namoros que são diabólicos. O diabo comprou alguém para ficar com você, pago por ele. Fala para nós assim: viu? Para te fazer cair. Ah, mas ela é tão bonitinha. A Dalila deveria ser linda. Linda que nem o diabo. Fala assim: viu? Olhos satânicos. Fazem misericórdia. Ah, pastor, mas eu não vou cair nessa. Coloca a tua vida em ordem, porque se você viver em pecado que nem vivia Sansão, viver brincando com as coisas de Deus, você vai cair nessa. Diga glória a Jesus. Eclesiastes 7:28: eu vi uma coisa mais amarga do que a morte, e é uma mulher cujos corações são teias e laços, e cujos braços são ataduras. Aquele que for bom diante de Deus escapa dela, mas o mal virá a ser preso por ela. Irmãos, como que se vence isso? Andando no temor do Senhor, andando em santidade perante o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, Esdras 6, versículo 12, versículo 10, ensina que Tobias e Sambalate, que eram os inimigos, os algozes de Israel na época de Esdras, eles alugaram o profeta, eles subornaram o profeta Semaías e a profetisa Noadias contra Esdras. Quer dizer que pode acontecer isso. Era um profeta e uma profetisa da época que, pelo que diz o texto, pareciam ser pessoas respeitáveis e confiáveis, mas não eram. Eram pessoas que se deixaram levar por um suborno e agiram com as suas profecias
para matarem Neemias. Diga glória a Jesus. Eu falei Esdras, mas é Neemias. Diga glória a Deus. Queriam matar Neemias. Ele conseguiu discernir, porque eles falaram uma coisa que estava contra a palavra de Deus. A profecia de Semaías era para Neemias se esconder dentro do templo, no Santo dos Santos. Só que Neemias conhecia a palavra, que só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote. E ele não era sumo sacerdote. Então só por isso ele viu que aquela profecia não tinha nada de Deus. Pelo contrário, era do maligno. Mas ele só podia saber isso porque ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. Outra coisa, ele tinha pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, que Deus queria ele naquela obra de reconstrução de Israel. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora aqui entra um assunto muito sério. Existem profetas nas igrejas. E existem pessoas que têm dom de profecia, mas que tem brecha na vida. E pessoa que tem dom de profecia, mas tem brecha, de vez em quando ela é usada por Deus, de vez em quando ela é usada pela carne, e de vez em quando ela é usada pelo diabo. Fala, irmão, misericórdia. Por isso, irmãos, uma das coisas mais perigosas que tem é um crente que não é muito santificado, que tem dom de profecia. Isso é pior que uma bomba atômica, é pior que um maremoto no Oceano Índico. Fazem misericórdia. Por quê? Porque te deixa assim numa situação horrível. Às vezes ele fala coisa que é de Deus, e às vezes não, daí você fica, e agora, será que é? E agora, será que não é? E agora, será que é? Mas assim, misericórdia. E a pessoa pode ser usada pelo diabo para matar, para destruir. Irmãos, o que precisa então? Ah, pastor, como que eu fico? Então, pastor, o negócio não acredito em profecia nenhuma. Nem a de Deus, daí isso é pecado também. E daí se você cometer esse pecado, você não entra no céu, daí você está perdido de qualquer jeito. Como que você faz? Repita comigo: eu preciso ter absoluta certeza da vontade de Deus para minha vida. O que você precisa, meu filho? Você precisa ser crente de verdade. Você precisa parar de ser Maria vai com as outras, parar de ser crente movido à profecia, parar de ser esse fracote que se deixa levar por qualquer coisa. Não, você tem que ser crente de verdade. Como assim? Irmãos, o apóstolo Paulo tinha tanta certeza do que Deus tinha para ele, que podia ser quem fosse a profetizar, ele não se condoía. Os crentes de uma igreja profetizaram, ele não se condoeu. O profeta Ágabo profetizou, ele não se condoeu também, porque ele sabia o que ele tinha que fazer da parte do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, aí que entra um aspecto seríssimo de nossa vida, mas a vida é seríssima mesmo. Você precisa ter certeza da vontade do Senhor, de forma tal que se alguém vier te entregar uma profecia truncada, você nem se abala com aquilo. Você tem certeza que não é? Mas isso é sério, porque para ter certeza tem que ter certeza mesmo, porque vá que seja. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que esse texto nos ensina é que Neemias venceu, Deus o expôs a esse tipo de situação. Tem gente que gosta de colocar toda a culpa no profeta. Ele tem culpas que lhe bastem. Fala assim, viu? E você também. Fala assim, e você também. Mas tem gente que sai da igreja, é porque teve profecia falsa. Ele fica assim todo feridão. O profeta é culpado e você também. Por que foi na conversa dele? Pastor, mas como que eu podia saber? Por que não perguntou para Deus? Que tipo de crente é você que não ouve você mesmo, a voz de Deus? Quer dizer, se alguém te entregar uma profecia falsa, você tem que vencer isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Tem que vencer, não pode ficar traumatizado com profecia, não pode ficar traumatizado com a igreja pentecostal, não pode é nada, você pode é vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
Ai, pastor, mas eu estou assim que agora eu não posso nem ouvir alguém falar em línguas, que aí eu já me sinto mal. Ah, faça o favor. Fala assim, faça o favor. E precisa crescer, porque a palavra do Senhor diz que quer que todos falem línguas, e você tem que crescer e discernir as coisas no Senhor, em nome de Jesus. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, em Mateus capítulo 2 diz que Jesus nasceu, vieram os magos do Oriente, falaram para Herodes já se encheu de inveja, os magos foram por revelação de Deus embora por outro caminho, e daí Herodes ficou inquirindo o tempo da revelação que eles tiveram da estrela e tal, e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ali na região de Belém. Repita comigo, o maligno pode se levantar também contra as crianças. Nós precisamos perder aquele conceito que é mundano, que é assim, as crianças são puras, as crianças são inocentes. Meu amado, uma criança pode ficar oprimida, uma criança pode ficar perturbada, e Marcos capítulo 9 diz até que uma criança pode ficar endemoniada. Tenho filhos pequenos, várias ocasiões passamos em que a criança estava com um choro muito estranho e nós expulsamos. Sai perturbação em nome de Jesus. E a perturbação saiu. Diga glória a Deus. Quer dizer, o maligno pode se levantar contra a criança também. E, irmãos, ele é completamente inescrupuloso. Então nós precisamos discernir isso também. Não fique assim com uma imagem assim de fadas e anjos, porque não é assim. Existem coisas na vida das crianças que são de origem diabólica e que têm que ser expulsas e resistidas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aliás, irmãos, se tem uma coisa que os crentes precisam crescer e amadurecer, é no trato com os filhos. Meu amado irmão, se o filho está aprontando, a primeira pessoa que precisa saber disso são os pais. Mas tem alguns pais assim, que se alguém conta que o filho aprontou, mas ele fica assim, recalcado, mas ofendido. Estão perseguindo meu filho. Faça favor, amadureça, por favor. Fala para o lado assim, amadureça. Diga glória a Jesus. Mas tem gente que acha assim, o meu filho fez isso. Irmãos, se tem um sentimento que eu não tenho, é esse. Irmãos, criança, como diz o ditado popular, é a mesma coisa, só muda o endereço. As crianças sabem, pastor, eu duvido que meu filho fez isso. Eu não duvido do meu. Não duvido do meu. Irmãos, criança, fala assim, faça o favor. Fala para o pai, a tua criança puxou o cabelo do outro. O meu filho não puxa o cabelo. Você nunca viu criança na vida? Não. Qualquer criança puxa o cabelo da outra. Diga glória a Jesus. E qualquer criança tem que ser repreendida. E qualquer criança pode ser até induzida pelas trevas. Tem que resistir e depois, de acordo com a capacidade de compreensão da criança, tem que ensinar a criança a resistir o maligno. Diga glória a Jesus. Então fala para o outro lado assim, aprenda. Irmãos, Jesus está falando aqui. Diga glória a Deus. Jesus está falando nesta noite. Senhor amado, fala conosco. Senhor amado, mostra-nos a tua vontade. Queremos crescer e queremos nos fortalecer, Senhor amado, em ti, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz que existia um conselho secreto entre o sumo sacerdote, os anciãos de Israel e Judas Iscariotes. Um concerto secreto para matarem Jesus. Era um concerto religioso, era um acordo religioso para matar alguém. Pode existir isso até hoje. Irmãos, nós precisamos vigiar sempre, porque às vezes o ambiente eclesiástico pode ser contaminado pelas trevas. Pessoas assim com desejos de ódio, de vingança dentro da igreja. Isso é coisa horrível. Se tem dentro de você, expulse hoje em nome de Jesus. Diga glória a Deus.
Irmão, só que tem gente que pensa assim, tem gente que quando ouve pregação assim, mas daí fica no máximo, né? Realmente, pastor, eu já percebi que tem uma conspiração aqui contra mim. Fazem misericórdia. E tem gente que sabe como é que a pessoa acha que é a vitória? É meter a boca, é falar. Sabe como que se vence esses secretos conselhos do diabo? Ovelha muda. Falam assim, ovelha muda. Irmãos, vai vencer rebeldia com rebeldia? Isso é impossível. Como que se vence isso? Ovelha muda. Como que se vence isso? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como que vence isso? 1 Pedro 2, quando parecia não ameaçava. Pastor, mas Deus vai pesar a mão nesse povo. Jesus nunca disse isso. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É assim que se vence. Diga glória a Jesus. Se o Senhor está falando com você, diga glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter que continuar essa pregação outro dia, porque tem muita coisa aqui que o Senhor quer dizer. Irmãos, houveram mais ou menos 40 pessoas que se conjuraram entre si não comer enquanto não matassem o apóstolo Paulo. Está escrito em Atos capítulo 23. Repita comigo: existem jejuns diabólicos. Já contamos essa experiência aqui há bastante tempo. Um pastor que estava numa viagem de avião e a aeromoça veio trazendo o serviço de bordo, a refeição, e o pastor não se alimentou porque ele estava em jejum. A pessoa do lado dele também não se alimentou. Daí o pastor percebeu que a pessoa também estava em jejum e perguntou assim: você é crente? Daí ele disse: não, eu sou da igreja de Satanás. Daí o pastor assim... Daí a pessoa continua dizendo assim: eu estou num jejum para derrubar os pastores. Isso é bíblico. 40 pessoas fizeram jejum para matar o apóstolo Paulo. Como que ele venceu? Conseguiu descobrir por um sobrinho que ouviu isso. E o apóstolo usou não só das armas espirituais, mas também usou das armas naturais. Mandou o sobrinho falar com o capitão para transferir ele de cadeia, tudo. Quer dizer, usando de toda a prudência e de todos os meios para vencer isso. Irmãos, quando o Senhor vier, trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e cada um receberá de Deus o louvor. Repita comigo: existem obras ocultas das trevas. Irmãos, e hoje nós aprendemos uma parte de como fazer para vencer isso. Nós vamos continuar essa pregação no domingo que vem. Diga glória a Jesus. Feche os teus olhos. Senhor amado, em nome de Jesus, enche-nos do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de prudência, de conhecimento, de fortaleza, de conselho, de temor do Senhor, como diz em Isaías 11. Enche-nos, Senhor amado, de toda a sabedoria e inteligência espiritual, como diz em Efésios 1, nós precisamos de Ti. Senhor amado, queremos as armas que são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, como diz 2 Coríntios 10. Meu Deus, enche-nos do Espírito Santo. Meu Deus, queremos aprender a vencer os laços que estão ocultos, que nós nem sequer percebemos. Queremos vencê-los em nome de Jesus. Senhor amado, fortalece a Tua igreja. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Mas, Senhor amado, nós queremos ter um comportamento correto diante de Ti. E também isso é pelo Espírito Santo de Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer. Não é, Senhor, por força de vontade, mas é por poder de Deus. Então nós buscamos este poder do Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor amado, opera, meu Deus, na Tua igreja. Opera em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos do Senhor,